O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os animais o serviam, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor, verdade são os caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Primeiro domingo da Quaresma, hoje, esse tempo forte que a igreja nos apresenta, tempo de conversão. E aí, aquelas 3 práticas quaresmais que nesse tempo somos convidados a observar como nunca, que são a oração, o jejum e a esmola. E na primeira leitura de hoje, recorda-nos a primeira aliança de Deus com a humanidade. Nós vimos esses dias, há poucos dias, que Deus, depois de ter criado o homem, a mais bela das suas criaturas, e o homem pecando por sugestão da serpente, a antiga serpente, Satanás, que aparece hoje aqui tentando a Jesus, tentou antes aos nossos primeiros pais, eles cedem à tentação, acabam cometendo o pecado, o primeiro pecado, o pecado original, e assim uma espécie de efeito cascata. Eva e Adão, Caim, enfim, a humanidade, não é? Sempre pecando. E aí nós vimos que Deus se arrepende e pensa até, não é, em exterminar o homem que ele havia criado por amor, não é? Com tanto amor Deus criou, e o homem desde o início com tanta ingratidão, se revoltando, se opondo ao seu Criador e à sua condição criatural, que é de reverenciar, de adorar a Deus, o seu Criador. Mas veja, Deus, não é, faz uma aliança com o seu povo, e entre aquele povo, Deus encontrou um justo, aquele povo que cometeu grandes pecados, pecados que bradaram, não é, aos céus. Inclusive, um dos 5 pecados, o catecismo traz, um dos pecados que bradam aos céus é o fratricídio. Caim esses dias matou seu irmão Abel, o primeiro fratricídio, o primeiro homicídio também da história da humanidade. Acontece o dilúvio ali no capítulo, a partir do capítulo 6 de Gênesis, Deus lava a face da terra, como que reiniciando uma nova, não é, criação. E encontra entre esses, naturalmente, Noé, um justo, um santo Noé e a sua família. O dilúvio lava o pecado da face da terra, né, inicia, podemos dizer assim, uma nova criação. E Deus faz uma aliança, e o símbolo da aliança com Noé é o arco-íris. Todos nós conhecemos o arco-íris, né? Aqui, serra, com facilidade, quando chove aparece o arco-íris. Esse fenômeno da natureza belíssimo, né? Que é sinal, primeiro sinal da primeira aliança de Deus com a humanidade a partir de Noé. Com isso já é possível nós percebermos uma realidade, né? Vemos que a história constante do homem, da humanidade,
ela vai sempre, muitas vezes, contra Deus, contrário a Deus, sempre. Vemos que o homem sempre peca na história, desde os nossos primeiros pais. É uma realidade constante, vai e volta. Deus que faz uma aliança, com Noé foi a primeira, mas tem tantas outras que brevemente, já eu vou lembrar. Sempre esse movimento do homem que peca. E da parte de Deus, o movimento contrário, sempre um Deus que vai atrás, que vai buscar, que não desiste, do ser humano. Primeira aliança com Noé, depois nós vemos a aliança com Abraão, uma nova aliança, promete a Abraão descendência numerosa. Deus faz uma aliança com Abraão, depois de tempos, faz uma aliança, depois que o povo vai para o Egito, nós sabemos bem a história, faz uma aliança com Noé e com o povo, resgata o povo do Egito, escravo do Egito. O homem sempre numa atitude rebelde, constante contra Deus, se revoltando contra Deus, Tira aquele povo depois de 400 e poucos anos, 410 diz a Sagrada Escritura, anos de escravidão no Egito, tira o povo, conduz aquele povo por 40 dias, e aqui para nós muito significativo, 40 dias do povo no deserto, 40 anos melhor dizendo, do povo no deserto em rumo à terra prometida, os 40 dias do tempo quaresmal. O povo que depois pede para Deus um rei, Deus concede ao povo um rei. Mais tarde esse povo que é escravizado na Babilônia, Deus novamente renova a sua aliança, retira esse povo do exílio da Babilônia, e assim por diante, até por fim chegar a aliança definitiva, a nova e eterna aliança. Sempre esse movimento, o homem que se afasta, que se rebela contra Deus, esse movimento constante, e Deus em sentido contrário sempre vai atrás. É o pastor que nós vemos nos evangelhos, Jesus dizendo que vai atrás da sua ovelha perdida. Tem 100 ovelhas, melhor 99, deixa as 99 para ir buscar aquela perdida. É sempre essa a atitude de Deus, a atitude amorosa, que vai em sentido contrário, vai buscar, vai resgatar e renova a sua aliança. Aqui nós entramos na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, onde São Pedro diz assim: caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. A humanidade se afasta de Deus, e agora na nova e eterna aliança, essa definitiva por Cristo, Ele sendo justo, Ele sendo santo, morre por mim, por você, por nós injustos, que não somos em nada merecedores, e morre para quê? Para nos conduzir a Deus, para nos conduzir a Deus. E é interessante que desde sempre, desde os nossos primeiros pais, em momento nenhum Deus fez nada, absolutamente nada, que justificasse o afastamento do homem dele. Sempre uma escolha livre do homem, de escolher revoltar-se contra Deus, afastar-se contra Deus. E Jesus morre para nos conduzir a Deus de forma definitiva agora. E aí São Pedro continua dizendo: sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito ele foi também pregar no Espírito, com letra maiúscula, no Espírito Santo, ele foi também pregar aos espíritos na prisão. Jesus morre, é interessante, nós rezamos isso no credo, vamos rezar daqui a pouco. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. É isso aqui que São Pedro está falando. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão. Jesus morre, e ali ele vai até a mansão dos mortos, para resgatar os justos, os santos, Quantos tinham ali? Nós podemos recordar, a igreja diz, dos santos do Antigo Testamento, Davi, muito antes, os nossos próprios pais, Eva e Adão, Abel, e assim por diante, Moisés, tantos bem-aventurados, e Jesus vai até eles
para resgatá-los, vai até eles. E São Pedro nos lembra, fazendo uma referência aqui à primeira leitura, a arca corresponde ao batismo que hoje é a vossa salvação. O batismo, a arca é prefiguração do batismo, as águas do dilúvio que lavam o pecado da terra, é prefiguração, né, ou são prefiguração das águas batismais. Em Cristo, né, nós somos sepultados, o homem velho é sepultado e nasce-se, e aí as vestes brancas, as vestes batismais representam isso, nasce um homem novo, outrora pelo pecado original afastado de Deus, e pelo batismo somos reaproximados de Deus, conduzidos a Deus em Cristo, por Cristo, né? No Evangelho de hoje, o Evangelho, portanto, mais breve, ano B, o Evangelho de São Marcos, nós vemos Jesus que sofre a tentação. Diz assim, São Marcos: naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. E tudo, né? Isso acontece imediatamente o batismo de Jesus. Ele é levado, o Espírito leva. Aqui é o Espírito Santo que o conduz. E São Lucas, o Evangelho de São Lucas, é belíssimo, porque diz que Jesus cheio do Espírito Santo. São Lucas é o Evangelho pneumatológico do Espírito Santo, né? Inclusive, São Lucas quem escreve Atos dos Apóstolos, né? Atos 2, Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os discípulos. Então, lhe é característica essa realidade do Espírito Santo. Aqui, São Marcos só diz: o Espírito levou Jesus para o deserto, e o levou após o seu batismo. Jesus foi tentado, mas como nós sabemos muito bem pelo Evangelho de São Mateus, que é do ano A, nós ouvimos o ano passado, esse ano B, estamos ouvindo de São Marcos. Ele diz que Satanás tentou Jesus por 3 vezes, mas Jesus venceu a Satanás pela palavra. E aqui os santos padres dizem que as tentações sofridas por Jesus, porque é uma permissão de Deus. Jesus permitiu Satanás, porque Satanás nada pode contra ele. Pode alguma coisa contra nós, mas contra Deus, Satanás não pode nada. Os santos padres dizem que essa permissão de Jesus, essa tentação sofrida por Jesus, é para mostrar para nós das tentações sofridas por nós, também por Satanás. E a vitória de Jesus é para nós sinal de que nós também o venceremos. Claro, venceremos a tentação se nós a enfrentarmos em Deus, porque sozinhos, já diz, as nossas forças são inferiores às forças de Satanás. São inferiores às forças de Satanás. E quando Jesus sai dessa tentação, o evangelista diz assim, São Marcos: Jesus, né? Vou ler melhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino dos céus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Veja, meus irmãos, aqui o deserto, né, que Jesus foi levado pelo Espírito, não sozinho. Jesus foi levado pelo Espírito, é claro. Ali estava com Jesus o Pai, estava, né, o Espírito Santo também. A realidade do deserto, ela pode ser vista, né, do ponto de vista negativo, isto é, um lugar onde não se tem nada, dificilmente se encontra água no deserto, árvore, sombra e assim por diante, não é? Dificilmente. Mas o deserto também pode ser visto como um lugar positivo, um lugar de reflexão, de retirar-se, de revisão, de purificação, de libertação daquelas coisas que são secundárias, triviais e assim por diante, de purificação mesmo. Jesus passou pelo seu deserto, mas todos nós passamos pelo nosso deserto, ou pelos nossos desertos, né? Na vida espiritual, deserto, noite escura, né? E assim por diante. Lembra esta realidade de Jesus, e todos nós enfrentamos. E no deserto nós somos tentados.
Quantas pessoas, pensando nos nossos desertos, quantas pessoas, né, não são levadas, colocadas mesmo no deserto? Pensemos aqui, por exemplo, nos casados, né, que passam grandes tribulações no seu matrimônio, grandes tribulações, um verdadeiro deserto, e que é tentado, né, a desistir do seu matrimônio. E o deserto é uma realidade muito complicada, não se dá para fazer quase nada. A única coisa é rezar e confiar, porque deserto, inclusive, não se tem praticamente nada para você, né, agarrar, para você segurar, para você, não tem. O deserto você deve encará-lo, né? E aqui pensando nos nossos desertos, como eu dizia, deserto daqueles que são casados, muitas vezes se encontra na oração. Jesus, né, vence a Satanás. Jesus passou 40 dias ali de jejum, de penitência e em oração. Quando nós somos introduzidos, às vezes nós provocamos, mas a maioria das vezes não queremos, não fazemos nada por onde, mas somos levados ao deserto. Nós devemos enfrentar esse deserto confiando em Deus, né? Confiando em Deus. E pior, às vezes no deserto você vive uma incompreensão, você não entende bem o que está acontecendo, né? É um tempo de incompreensão, tempo de provação, de grande provação, mas ali você deve confiar, deve rezar, deve lançar mãos, né, das armas que Deus lhe concede, nessa certeza de que nós não passamos os desertos das nossas vidas sozinhos. Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo estava com ele, o Pai estava com ele, e nos nossos desertos Deus está conosco. Quantas pessoas, por exemplo, enfrentam, né, a realidade da enfermidade, um verdadeiro deserto, né, onde a pessoa é tentada a perder a esperança. Meu Deus, eu já há tanto tempo, né, tantos médicos, tanto tempo procurando tratamento para essa minha enfermidade, e parece que nunca passa. O que fazer? Confiar, rezar, esperar em Deus, na certeza de, como diz São Paulo, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que eu amo a Deus, e diante de uma realidade dessa, meu Deus, eu não compreendo, não entendo, né, mas eu confio em Ti. E sei que esta realidade difícil, de difícil compreensão, eu sei que concorre para o meu bem, para o bem dos meus, né? Para o bem dos meus. É uma realidade, né, desafiadora, mas a vitória de nosso Senhor mostra para nós que se nós depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, também sairemos vencedores destes desertos. Volto a dizer, o deserto de uma dificuldade no matrimônio, tentados a desistir, um deserto da saúde, mas também em relação à tentação mesma, né, para levar ao pecado. Meu Deus, como padre, né, muitas vezes a gente escuta a pessoa, chega até em desespero até a gente: padre, eu já há tanto tempo estou lutando contra essa tentação, e volta e meia me vejo caindo, padre. Às vezes eu me encontro até sem força, quero até desistir. Em relação a alguns pecados. São Paulo fala do espinho na carne que ele tinha, né? É óbvio, o espinho na carne de São Paulo, ele não caía nesse pecado, certamente, ele lutava. Mas quantos têm esse espinho na carne e precisa lutar? Um verdadeiro deserto, onde você, né, vê as suas forças se esvaindo, às vezes quase não tem força, é só confiar, é só se lançar, né? Chegar diante do sacrário, prostrar ali: Senhor, misericórdia, dai-me força, né? Porque as minhas forças já estão, não é, se acabando. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A vitória do Senhor sobre as tentações, sobre Satanás que o tentou no deserto, aponta também, né, e mostra para nós também que nós o seremos vitoriosos diante das tentações dos desertos ou do deserto em que nos encontramos. Que a Virgem Maria também teve o seu deserto. Imaginem vocês, diante, né, daqueles algozes que flagelavam, né, coroaram de espinho, crucificaram seu filho. São Pedro está dizendo que Cristo morreu, né, por nós. A Virgem Maria, né, também enfrentou o seu deserto, seu calvário, também ela, mas ela confiou.
e foi vitoriosa. Aliás, esses dias nós ouvimos, né, Simeão, aquele sacerdote, ancião de Jerusalém, dizia para ela: uma espada de dor te traspassará a alma. O mesmo que, olha, você vai enfrentar um grande deserto no final da vida do seu filho, mas, né, Deus está contigo, o Senhor está contigo. Aliás, são essas as palavras que o anjo Gabriel, na Anunciação, diz à Virgem Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Digo para cada um de nós aqui, diante do deserto, né, concreto, não coisa abstrata, que cada um de nós, né, já vivemos, ou que estamos vivendo, ou que vamos viver, né? Confiança, né, coragem, alegre-te, né, porque o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. E assim como Jesus venceu, também nós sairemos vitoriosos sobre as tentações, sobre os desertos que se nos impõem nesta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.